candidatura representa uma das etapas mais importantes do processo eleitoral, pois é por meio dele que a Justiça Eleitoral verifica se uma pessoa está juridicamente apta a disputar determinado cargo eletivo. Neste vídeo eu vou explicar os requisitos legais exigidos para o registro, os documentos normalmente apresentados pelos candidatos e o funcionamento das impugnações relacionadas ao pedido de candidatura. A compreensão desses temas permite enxergar como o sistema eleitoral busca assegurar que apenas candidaturas regulares participem das eleições. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque eu quero muito chegar a 1 milhão de inscritos esse ano. Eu vou ficar muito feliz em contar com você nessa meta. Após a escolha dos candidatos pelos partidos políticos, inicia-se a fase de formalização das candidaturas perante a Justiça Eleitoral. A indicação realizada pela agremiação partidária, por si só, não basta para autorizar a participação definitiva na disputa eleitoral. É necessário cumprir uma série de exigências previstas na Constituição, na legislação eleitoral e nas normas editadas pela Justiça Eleitoral. O registro de candidatura funciona como um mecanismo de controle jurídico preventivo. O seu objetivo é verificar se os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico estão efetivamente presentes antes da realização das eleições. Dessa forma, busca-se evitar que as candidaturas irregulares avancem no processo eleitoral. A importância desse procedimento é evidente. Imagine o impacto institucional que ocorreria caso uma pessoa sem condições jurídicas para disputar uma eleição fosse eleita e apenas posteriormente tivesse a sua situação analisada. O registro de candidatura procura reduzir esse risco por meio de uma análise prévia realizada pela Justiça Eleitoral. O pedido de registro é apresentado à Justiça Eleitoral dentro dos prazos definidos pela legislação. Trata-se de um procedimento formal que exige a apresentação de informações e documentos específicos. A observância dos requisitos legais é indispensável para o prosseguimento da candidatura. Ao analisar um pedido de registro, a Justiça Eleitoral não avalia propostas políticas, programas de governo ou preferências ideológicas. Não! A atuação da Justiça Eleitoral concentra-se na verificação dos requisitos jurídicos estabelecidos pelo ordenamento jurídico. O objetivo é garantir o respeito às normas que regulam o acesso aos cargos eletivos. Entre os principais requisitos legais estão aqueles relacionados às condições de elegibilidade previstas pela Constituição Federal. O candidato deve demonstrar o preenchimento das exigências constitucionais aplicáveis ao cargo pretendido. Esses requisitos funcionam como pressupostos básicos para a participação na disputa eleitoral. A nacionalidade brasileira constitui um desses requisitos. O exercício de cargos eletivos está vinculado à condição de ser nacional brasileiro. A Constituição estabelece essa exigência em razão da ligação existente entre representação política e soberania nacional. Outro requisito importante envolve o pleno exercício dos direitos políticos. O candidato precisa demonstrar que não se encontra em situação que impeça o exercício regular desses direitos. Trata-se de uma condição fundamental para a participação na vida política e institucional. Também é necessário comprovar regularidade perante a Justiça Eleitoral. A legislação exige que o candidato esteja em situação compatível com as normas eleitorais aplicáveis. Essa verificação integra a análise realizada durante o procedimento de registro. Além disso, o candidato deve demonstrar vínculo com a circunscrição eleitoral em que pretende disputar o cargo. A legislação estabelece critérios específicos relacionados a essa exigência. O objetivo é assegurar conexão jurídica entre o candidato e a comunidade política que pretende representar. A idade mínima exigida para cada cargo também é analisada durante o procedimento de registro. Como diferentes funções políticas possuem requisitos etários diferentes, a Justiça Eleitoral verifica se a exigência correspondente foi atendida, ou seja, se o candidato tem a idade mínima necessária para o cargo.
Esse controle ocorre de forma objetiva, com base nos critérios definidos pela Constituição. Imagine que Tício deseje disputar determinado cargo eletivo, ainda que ele possua amplo apoio popular e tenha sido escolhido pelo seu partido. A sua candidatura dependerá do preenchimento dos requisitos jurídicos exigidos pelo ordenamento jurídico. O registro funciona justamente como um instrumento para essa verificação. Além dos requisitos materiais, o procedimento exige a apresentação de documentos específicos. A legislação eleitoral estabelece um conjunto de informações destinadas a demonstrar a regularidade da candidatura. Esses documentos permitem que a Justiça Eleitoral realize a análise adequada do pedido. Entre os documentos normalmente exigidos encontram-se aqueles relacionados à identificação do candidato, a comprovação de informações pessoais e a demonstração do cumprimento das exigências legais. A documentação possui um papel central no procedimento de registro. Também são apresentadas informações relacionadas à situação eleitoral do candidato, bem como outros elementos necessários à análise do pedido. O objetivo é fornecer à Justiça Eleitoral os dados indispensáveis para a verificação da regularidade da candidatura. A documentação apresentada deve ser completa e compatível com as exigências legais. Informações incorretas, omissões relevantes ou inconsistências documentais podem gerar questionamentos durante a análise do pedido. Por isso, a fase de preparação documental recebe uma grande atenção dos candidatos e partidos. Imagine que Mévio apresente um pedido de registro sem fornecer determinada informação exigida pela legislação. Dependendo da situação concreta, poderá ser necessário complementar a documentação ou esclarecer os dados apresentados. A regularidade documental influencia diretamente o andamento do procedimento. Outro aspecto relevante envolve a declaração de informações patrimoniais e pessoais exigidas pela legislação eleitoral. A transparência constitui importante valor dentro do sistema democrático. O acesso a determinadas informações permite maior controle social e institucional sobre as candidaturas. O procedimento de registro também contribui para a publicidade das informações eleitorais. Diversos dados apresentados pelos candidatos tornam-se acessíveis à sociedade. Isso fortalece a transparência e amplia as possibilidades de fiscalização pelos cidadãos e pelas instituições. Após a apresentação do pedido de registro, inicia-se a fase de análise pela Justiça Eleitoral. Os órgãos competentes examinam os documentos, verificam o cumprimento dos requisitos legais e avaliam eventuais questionamentos apresentados por pessoas legitimadas. Trata-se de uma etapa fundamental para a regularidade do processo eleitoral. A análise não ocorre de forma automática. A Justiça Eleitoral realiza um exame detalhado dos elementos apresentados. Dependendo do caso, podem surgir dúvidas, necessidade de complementação de informações ou discussões jurídicas relacionadas à candidatura. Nesse contexto, surgem as impugnações de registro de candidatura. A impugnação consiste em um instrumento jurídico destinado a contestar determinado pedido de registro. Seu objetivo é permitir que eventuais irregularidades sejam analisadas antes da consolidação da candidatura. A impugnação não deve ser vista como um mecanismo de perseguição política. Sua finalidade principal é proteger a legalidade e a legitimidade do processo eleitoral. Quando utilizada corretamente, ela contribui para assegurar que apenas candidaturas regulares participem das eleições. As impugnações podem envolver diferentes fundamentos jurídicos. Em alguns casos, questiona-se o preenchimento de requisitos legais. Em outros, discute-se a existência de situações que impeçam o deferimento do registro. A natureza da controvérsia dependerá das circunstâncias concretas. Imagine que Semprônio apresente candidatura para determinado cargo e surja uma alegação de que um requisito legal não foi cumprido. Nessa situação, poderá ser apresentada uma impugnação para que a Justiça Eleitoral analise a questão. O procedimento permitirá o exame formal da controvérsia. A legislação define quem possui legitimidade para apresentar impugnações. Nem qualquer pessoa pode utilizar esse instrumento indiscriminadamente. A definição dos legitimados busca assegurar a utilização responsável e compatível
com as finalidades do sistema eleitoral. As impugnações também estão sujeitas a prazos específicos. Como o calendário eleitoral possui um cronograma rigoroso, as discussões relacionadas ao registro de candidatura precisam ocorrer dentro de períodos determinados pela legislação. O respeito aos prazos contribui para a segurança jurídica. Uma vez apresentada a impugnação, o candidato possui oportunidade para apresentar defesa e produzir os elementos que considerar necessários. O procedimento observa garantias processuais importantes, como o contraditório e a ampla defesa. A proteção dos direitos fundamentais permanece presente mesmo em processos eleitorais. A produção de provas desempenha um papel relevante nessa fase. Documentos, informações oficiais e outros elementos podem ser utilizados para demonstrar a existência ou inexistência das irregularidades alegadas. A decisão da Justiça Eleitoral dependerá da análise do conjunto probatório disponível. Após examinar os argumentos e as provas apresentadas, a Justiça Eleitoral proferirá decisão sobre o pedido de registro. O resultado poderá ser favorável ou desfavorável à candidatura, dependendo das circunstâncias verificadas no caso concreto. A decisão busca aplicar corretamente as normas eleitorais. Quando o registro é deferido, reconhece-se que a candidatura preenche os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico. O candidato passa a participar regularmente da disputa eleitoral. Esse reconhecimento possui grande importância dentro do processo eleitoral. Por outro lado, quando o registro é indeferido, conclui-se que existe um impedimento jurídico para a candidatura. Nessa situação, a participação na disputa eleitoral sofre as consequências previstas pela legislação. O objetivo continua sendo a proteção da legalidade do processo eleitoral. Outro aspecto importante é a possibilidade de utilização dos recursos previstos pelo ordenamento jurídico. As decisões relacionadas ao registro de candidatura podem ser submetidas à revisão pelos órgãos competentes da Justiça Eleitoral. Esse sistema contribui para a segurança jurídica e para a uniformidade da interpretação das normas. A existência de múltiplas instâncias permite reavaliação de questões jurídicas relevantes. Em matéria eleitoral, muitas controvérsias apresentam elevada complexidade constitucional e legal. O sistema recursal ajuda a garantir maior qualidade e estabilidade das decisões. O procedimento de registro também exerce importante função preventiva. Ao exigir análise prévia dos requisitos legais, se reduz a probabilidade de problemas posteriores relacionados à validade das candidaturas. Essa característica contribui para a estabilidade do processo eleitoral. Além disso, o registro fortalece a transparência e a confiança pública nas eleições. Quando a sociedade sabe que existe um controle jurídico sobre as candidaturas, aumenta a percepção de legitimidade das disputas eleitorais. A fiscalização prévia desempenha papel relevante nesse contexto. Ao longo dos anos, o procedimento de registro de candidatura passou por diversos aperfeiçoamentos legislativos e tecnológicos. Sistemas informatizados, ampliação da transparência e modernização dos procedimentos contribuíram para tornar o processo mais eficiente. Essas mudanças refletem a constante evolução da justiça eleitoral brasileira. O registro de candidatura demonstra que a participação em eleições depende não apenas da vontade do candidato ou do apoio popular, mas também do cumprimento das exigências estabelecidas pelo ordenamento jurídico. A democracia exige regras claras e mecanismos capazes de assegurar a sua observância. O procedimento de registro representa justamente uma das ferramentas criadas para alcançar esse objetivo. Se você chegou até aqui, deixe o seu comentário com a frase: conhecer o direito transforma vidas. Conhecer o direito transforma vidas. E eu quero aproveitar esses minutos finais para conversar com você de uma forma muito sincera. Se você assistiu esse vídeo até aqui, existe uma grande chance de você ser uma pessoa que realmente quer melhorar de vida. A maioria das pessoas desiste rápido. A maioria das pessoas pula de assunto em assunto. A maioria das pessoas procura atalhos o tempo inteiro, mas quem permanece até aqui, até o final de uma aula sobre direito,
costuma ter uma característica muito importante: a disposição para aprender. Talvez você esteja começando agora, talvez já tenha tentado estudar antes e tenha encontrado dificuldades pelo caminho, talvez você até tenha aberto livros, apostilas, leis, mas tenha sentido que estava lendo sem entender. Se isso aconteceu com você, saiba que você não está sozinho. Milhares de pessoas passam exatamente pela mesma situação. E é justamente por isso que eu acredito que aprender o direito da maneira certa pode fazer uma diferença enorme na sua preparação. Se esse conteúdo ajudou você de alguma forma, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também deveriam conhecer o direito. Às vezes uma informação simples chega na hora certa e muda completamente a forma como alguém encara os estudos. E falando em estudos, eu quero apresentar rapidamente o material que eu preparei com muito cuidado para quem deseja aprender o direito para concursos de forma simples e organizada. Eu estou falando do meu novo material, que é o Direito Básico para Concursos. Esse material foi criado especialmente para quem está começando do zero, para quem nunca estudou o direito e também para quem já tentou estudar, mas se sente perdido no meio de tantas matérias, leis, conceitos e informações. Ao longo dos últimos anos, eu percebi uma dificuldade muito comum entre os estudantes. Muitas pessoas querem avançar para conteúdos complexos antes de construir uma base sólida. O resultado é que elas acabam acumulando dúvidas, perdendo a confiança e ficando desmotivadas. Pensando nisso, eu reuni em um único box os conteúdos jurídicos mais importantes para concursos públicos. São 7 e-books que abrangem as 15 matérias mais relevantes da área jurídica. Em cada matéria eu selecionei os temas que mais aparecem nas provas. Tudo foi escrito em linguagem simples, com explicações fáceis de acompanhar e diversos exemplos para ajudar você a compreender os conceitos na prática. O objetivo não é transformar a leitura em algo complicado. O objetivo é fazer você entender o conceito de verdade. Eu sempre acreditei que aprender o direito não precisa ser um processo difícil. Afinal, foi exatamente essa didática que me permitiu ajudar milhões de pessoas ao longo de mais de 10 anos, produzindo conteúdo gratuito aqui no YouTube. Hoje já são mais de 1.000 vídeos publicados e mais de 50 milhões de visualizações em todos esses vídeos. Mas antes de tudo isso, eu também fui estudante. E eu quero que você saiba uma coisa importante. Lá atrás, lá na escola, eu era uma aluna completamente normal. Eu não era considerada uma aluna brilhante, superdotada, CDF, nada disso. Em algumas matérias, inclusive, lá na escola, eu chegava a ficar em recuperação. O que mudou a minha trajetória não foi um talento especial, foi a decisão de levar os estudos a sério quando eu fui para a faculdade e aprender da forma correta. Na faculdade de Direito, eu me formei com média 9,5, a maior média da minha turma. E eu recebi uma medalha pelo desempenho acadêmico. E antes mesmo de concluir a graduação, eu já havia sido aprovada no exame da OAB e em 2 concursos públicos. Logo depois de me formar, eu já estava tomando posse como concursada. Eu conto isso não para impressionar você, mas para mostrar que os resultados são possíveis quando existe direção, constância e método. E justamente para ajudar quem ainda está nessa caminhada, o Direito Básico para Concursos também inclui um bônus especial. Você recebe acesso ao curso Aprovação Acelerada, composto por 7 aulas práticas sobre os principais pilares da preparação para concursos. Nessas aulas eu ensino como criar uma rotina de estudos que funciona, como estudar com mais foco, como memorizar melhor os conteúdos, como estudar leis e códigos, como definir o seu caminho nos concursos, como desenvolver uma mentalidade forte e quais técnicas ajudam você a aprender mais rápido. É um complemento pensado para acelerar a sua evolução e evitar muitos dos erros que costumam atrasar a preparação dos candidatos. Além disso, você conta com garantia de 7 dias. Você pode conhecer o material, você pode baixar os 7 e-books, você pode ler tudo que você quiser com tranquilidade e verificar se o material realmente faz sentido para você.
Se você quiser conhecer todos os detalhes, o link para acessar o Direito Básico para Concursos está na descrição desse vídeo. Mas eu também quero deixar algo muito claro. Você não precisa comprar nada para continuar aprendendo. O material que eu disponibilizo é para acelerar os seus resultados, mas eu vou continuar produzindo conteúdo gratuito aqui no canal. O Direito Básico para Concursos é simplesmente o caminho mais rápido e também mais organizado para construir uma base jurídica sólida. Mas você também pode seguir estudando pelos vídeos aqui gratuitos. O mais importante é não parar, o mais importante é continuar avançando. Se você assistir alguns vídeos por dia, se você estudar um pouco todos os dias e manter a consistência, em pouco tempo você já vai perceber uma grande diferença no seu conhecimento. Muitas vezes o progresso não aparece de uma semana para outra, mas ele aparece quando você olha para trás depois de alguns meses e percebe o quanto evoluiu. Então continue. Continue mesmo nos dias em que estiver cansado. Continue mesmo quando parecer difícil. Continue mesmo quando os resultados demorarem a aparecer. Porque cada página lida, cada aula assistida e cada conceito compreendido está aproximando você do seu objetivo. E eu acredito que existe algo especial em quem escolhe aprender. Existe algo especial em quem não desiste dos próprios sonhos. Talvez você ainda não perceba o quanto você é capaz. Talvez você ainda duvide de si mesmo em alguns momentos, mas o simples fato de continuar buscando conhecimento já mostra uma força que muita gente não tem. Agora eu vou deixar aqui disponível uma lista de vídeos gratuitos para ajudar você a continuar aprendendo. Aproveite esse material, assista pelo menos mais um vídeo hoje, dê mais um passo na direção dos seus objetivos. E lembre-se de que grandes resultados costumam nascer de pequenas ações repetidas ao longo do tempo. Eu espero encontrar você no próximo vídeo. Até!